Muito bom dia para você que está ligado na programação do Canal Rural nessa manhã de quarta-feira. Seja muito bem-vindo a mais uma edição do Bom Dia Senar Mato Grosso. A gente está ao vivo aqui de Cuiabá, onde fica o estúdio do Canal Rural Mato Grosso. Você é nosso convidado a partir de agora a ficar por dentro, conhecendo mais uma história que a gente chama de case de sucesso, né? Ou seja, são produtores que têm recebido assistência técnica e gerencial da equipe de campo do Senar Mato Grosso em diferentes áreas, né? Hoje a gente vai destacar aqui mais uma vez a pecuária leiteira e tem conseguido resultado por meio dessas ações, dessas orientações que recebem dos técnicos. Uma história também muito bacana lá da região oeste aqui de Mato Grosso, né? Noroeste de Mato Grosso para ser mais preciso, e hoje quem vai trazer essa história pela primeira vez estando aqui com a gente é o Alessandro Santos Nogueira. Tudo bem, Alessandro? Alessandro que viajou a noite inteira para estar aqui com a gente, dividindo um pouco do conhecimento, um pouquinho dessa história com você, que é o nosso público que está do outro lado da tela. Bom dia, seja bem-vindo. Obrigado pela presença aqui. Bom dia, Patrone. Bom dia, pessoal de casa. Quero agradecer ao Senar pela oportunidade de estar mostrando um pouco do nosso trabalho que a gente vem desenvolvendo no campo. Tá tranquilo? Dormiu bastante? Veio de ônibus, né? Rodou aí 450 quilômetros aproximadamente. O Alessandro fica lá na região noroeste de Pontes e Lacerda, né? Uma região que tem ali vários municípios e uma bacia leiteira muito importante, e por isso o trabalho técnico que o Alessandro vai apresentar aqui, esse case de sucesso, é fundamental que sirva como exemplo para outros produtores ali da região também acreditarem, abrirem as portas e conseguirem transformar o seu dia a dia, a sua rentabilidade por meio dessas orientações, né, Alessandro? Com certeza, patrono. Vamos lá, vamos então rodar a primeira tela aqui, só para acreditar exatamente. O Alessandro, zootecnista, técnico de campo do Senar Tec Leite. O Senar Tec Leite é aquele programa que a gente já trouxe outras vezes aqui, justamente que faz essa ponte com os produtores. Você separou aqui decisões gerenciais através da análise sistemática de resultados. O que você traduz dessa tela aqui? Esse título aqui é nada mais do que as informações que a gente tem no campo, através de cada propriedade, a gente consegue tomar uma decisão sobre aquela propriedade e consegue, então, alcançar alguns resultados. Isso é muito importante. Quando você fala, a gente faz uma análise das propriedades e toma decisão para aquela propriedade. Isso é fundamental, né? Não existe receita de bolo. Cada realidade é uma, cada decisão e cada ação também é individualizada ali. Com certeza, patrônio. Propriedades de lado a lado, às vezes são diferentes em amplo aspecto. Uma decisão que eu tomo numa propriedade é diferente do vizinho ali. Perfeito. E você separou a história de quem hoje? Vamos lá ver. Hoje vamos falar um pouco de um caso de sucesso do Sr. José Carlos Dias, um produtor lá do município de São José dos Quatro Marcos. Que fica próximo ali a Pontes Lacerda, aquela região ali. São vários municípios ali, exatamente, né? Em torno de 160 quilômetros ali. Perfeito. Mas antes disso, vamos falar um pouco sobre a assistência técnica e gerencial que a gente desenvolve ali naquela região. O projeto pelo qual atuo lá hoje é o Mais Leite Saudável, onde teve início lá em junho de 2017. Atendemos então 30 propriedades lá na região por meio de visitas mensais pré-agendadas. E cada propriedade então tem 4 horas de consultoria, onde a gente consegue desenvolver assistência técnica propriamente dita e o gerenciamento dessas propriedades, que é o diferencial hoje do nosso projeto. Ou seja, depois de traçarem um diagnóstico ali da propriedade, conhecer a realidade daquele produtor, vocês elaboram ali, né, ações, medidas que podem ser gradativamente implementadas, e esse acompanhamento, como você frisou, é mensal, ali 4 horas por atendimento. Padrão. Perfeito. Então vamos falar um pouco do Sr. José Carlos Dias, que é o proprietário do Sítio Recreio, onde essa propriedade fica em torno de 17 quilômetros da cidade de São José dos Quatro Marcos. A propriedade hoje conta com 22,5 hectares, exclusiva à bovinicultura leiteira. Ou seja, vive dessa atividade. Somente dessa Faz atividade. muito tempo que ele está nessa atividade? Sim, ele já tem desde do pai dele e passou para ele de gerações em gerações. Essa é uma característica também da região e da bovinocultura leiteira, né? Passa muito de pai para filho, ou seja, são produtores que estão aí há gerações, como você disse, e aí o seu José também faz parte dessa história. Com certeza. Mas vamos falar de como é as nossas visitas nessa propriedade e nas demais propriedades. Como eu já havia dito, as visitas são pré-agendadas, no qual no mês seguinte, no mês anterior, a gente já deixa pré-agendada a próxima visita. Então, nesse meio tempo aí, o produtor
faz a anotação de tudo o que acontece na propriedade dele no caderno do produtor. Então, tudo o que acontece na propriedade, ele tem que fazer a anotação nesse caderno do produtor. Bem como receitas, despesas, movimentação de rebanho, como nascimento, secagem, cobrição de animais. Então, tudo que acontece na propriedade ali, o produtor tem um campo específico nesse caderno do produtor disponibilizado pela assistência técnica gerencial para que ele anote. Então, a gente não consegue estar na propriedade do produtor diariamente ali. Então, o que a gente tem de informação naquela propriedade, o que aconteceu naquele mês, é justamente as anotações que ele tem nesse caderno. Então, cabe ressaltar que quanto mais preenchido, quanto mais descrito esse caderno do produtor tiver, melhor será a tomada de decisão naquela propriedade. É interessante a gente ver aqui pela foto, né, como ele colocou ali, ureia, ração, né, energia, gasolina, diária, ou seja, foi especificando cada gasto lá para ter um controle. E esse é um passo muito importante numa atividade que a gente costuma dizer que controla cada centavo, né, Alessandro? Você ter ciência do que está gastando e anotar é a melhor maneira disso. Com certeza, como a gente fala, é a atividade de centavos, né? A gente vive de centavos, então a gente tem que anotar tudo, tem que tomar nota. E o produtor disponibiliza esse caderno para a gente, então fazemos o lançamento dessas informações no software de gestão, o nosso que é o CISA-Tag, onde esse software ele nos dá detalhadamente resultados e números dessa propriedade para a melhor tomada de decisão. Perfeito. Então, dessas propriedades. Perfeito. O cenário antes da ação que a gente encontrou nessa propriedade foi o seguinte: já iríamos entrar então no período da seca, de seca ali, e teria muitas vacas em final de lactação, ou seja, iria ter a secagem de animais, teria menos animais nesse período da seca. E justamente no período da seca ali onde onera ainda mais o custo do produtor, pois as pastagens já vai se defasando, então ele teria que suplementar no coxo volumoso, concentrado em minerais e tudo mais. Ou seja, teria um gasto maior e menos produção naquele período. E também tínhamos novilhas de primeira cria, ou seja, novilhas primíparas, que ainda não expressaram seu máximo potencial produtivo ali. Então, nesse período, iríamos ter menos animais no curral e menos vacas produzindo leite. Perfeito. E quando partimos, então, para a análise dos custos dessa propriedade, podemos notar aqui, então, de um relatório que o software de gestão disponibilizou para a gente, que essa propriedade estava tendo o maior custo dela foi justamente com o concentrado. Ou seja, o concentrado aqui estava segurando em torno de 50% da receita dele. E o índice ideal para as propriedades é em torno de 30%. Ou seja, estava extrapolando ali um limite aceitável, né, para não afligir, não interferir na rentabilidade. E esse custo de concentrado aqui, a gente então não poderia cortar esse custo, porque já haveria a secagem de animais, teria menos produção nesse período. Então, a gente decidiu então diminuir esse custo nessa propriedade. E uma ação para diminuir o custo desse concentrado foi justamente a fabricação do concentrado na propriedade. Mas para que isso ocorresse, a gente teria que fazer a aquisição então do misturador de ração, e onde foi proposto ao produtor que a gente conseguiria pagar esse misturador de ração ali, justamente com a economia que a gente teria na fabricação do próprio concentrado ali. Agora, esse é um ponto muito importante, né, que eu acredito que muitas vezes quando você vem com uma proposta, você o técnico, né, de que o produtor, para conseguir reduzir um custo, ele precisa tirar dinheiro do bolso, né, numa atividade que, como você disse, controla centavos, né, uma atividade que não tem uma margem para muita gente elevada, acredito que há sempre uma certa resistência da grande maioria dos produtores, né? Como que fica esse ponto, como trabalhar essa questão? É justamente tentando apontar e comprovar que lá na frente vai ser viável? Com certeza. A gente faz uma análise de custo ali, mostra para o produtor em números que a gente vai conseguir pagar esse equipamento aí com a economia no concentrado produzido. Fizemos esse
esses números para o produtor, e ele então acreditou nisso aí e o fez. Queria que só você voltasse na tela anterior aqui, antes da gente dar sequência. A gente vai para um breve intervalo daqui a pouquinho, Alessandro, mas aqui só para a gente ver um raio-x que vocês têm do custo. Então, como você disse, o concentrado era o custo maior, mas aqui a gente tem outros custos que são colocados aqui. Eu queria que só mencionasse para a gente entender como é ampla essa abordagem, esse raio-x, esse diagnóstico que vocês fazem. Exatamente. Aqui podemos ser notado que o segundo maior custo aqui, como não apareceu na legenda aqui, era um investimento que ele tinha feito naquele momento. Ele tinha adquirido uma ordenha, já era um custo, só que esse custo era diluído com o decorrer do tempo. E o outro maior custo dele ali era justamente a manutenção de forrageiras perenes, que era herbicida, horas de trator e outros casos ali. Perfeito. Então esse acompanhamento é feito, claro que daí você vai ter que atacar justamente aquele custo que está mais intenso, está mais elevado, que nesse caso era o concentrado. Como você disse, a solução estava ali em como formular o concentrado, com a ideia de fazer isso dentro da propriedade, comprando ali um misturador. Vamos fazer o seguinte, vamos para um breve intervalo, daqui a pouquinho a gente volta, que daí o Alessandro vai contar como é que foi a partir daquela aquisição, o que mudou na propriedade. A gente tem inclusive depoimento do produtor para a gente mostrar aqui, o produtor que com certeza está acompanhando. Um abraço para o senhor, seu José, parabéns pela iniciativa de abrir as portas para o pessoal do Senar e aceitar as informações, discutir com o pessoal ali e conseguir implementar mudanças na atividade do senhor. Daqui a pouquinho a gente volta ao vivo aqui de Cuiabá, continue com a gente, esse é o Bom Dia Senar Mato Grosso. Estamos de volta ao vivo aqui de Cuiabá, estúdio do Canal Rural Mato Grosso. Esse é o Bom Dia Senar Mato Grosso. Hoje trazendo aqui, dividindo com você que está do outro lado da tela, mais uma história de sucesso daquele programa Senartec, hoje com foco na bovinocultura de leite, o Senartec Leite. Que programa é esse? Aquele programa que leva assistência técnica e gerencial por meio dessa equipe técnica grande do Senar a produtores que aceitam esse desafio de abrir as portas, entender, aceitar orientações que são elaboradas a partir de um diagnóstico, de uma análise de cada caso, de cada propriedade, e aí sim, por meio dessas orientações, o produtor acaba aceitando essas orientações, colocando-as em prática e aí consegue, é o que a gente tem visto, sempre resultados muito melhores do que aqueles que ele tinha anteriormente. Quem está trazendo essa história para a gente hoje e está pela primeira vez aqui conosco é o Alessandro Santos Nogueira, que é zootecnista e técnico de campo do Senartec Leite. Ele atua ali na região noroeste aqui de Mato Grosso, região ali de Araputanga, Pontes Lacerda, São José dos Quatro Marcos, que é de onde vem o produtor que ele está contando a história hoje, que é o seu José, que inclusive, segundo o Alessandro, está nos acompanhando lá ao vivo. Você trazia a história do diagnóstico da propriedade, como começou a visita de vocês ali e os pontos que vocês identificaram, entre eles o ponto de maior custo do produtor, onde estava indo, comendo boa parte do que seria a rentabilidade dele, estava justamente nos concentrados, que são fundamentais ali para tocar o rebanho. A alternativa, a solução que vocês encontraram está aqui. Exatamente, é um misturador de ração aqui, onde a gente conseguiríamos então fabricar o próprio concentrado. Isso traria uma redução dos gastos? Com certeza. Perfeito. Como é que foi quando você falou para o produtor? Conseguimos convencê-lo através de números, então, que seria mais viável a fabricação do próprio concentrado na propriedade. Além de reduzir o custo, teríamos também uma ração de melhor qualidade, devido a gente estar ajustando a dieta dos animais ali em cima da forragem que ele tinha na propriedade. Exatamente, não é só o misturador, é o que ele proporciona junto a uma análise feita ali da realidade, como você disse, a forrageira que o produtor utilizava. Podemos seguir, Alessandro, vamos lá. Então, aqui o produtor abraçou a ideia, decidiu investir no misturador de ração aqui, mas para que a gente fizesse então o concentrado, teríamos então que levantar a demanda nutricional do rebanho dele. Então, fizemos a formação de lotes, já que nesse rebanho dele teríamos então novilhas primíparas, teríamos animais de início de lactação, animais de meio de lactação e animais de final de lactação, onde estava a grande maioria dos animais dele. Então, decidimos fazer então 4 lotes de animais,
separando esses animais aí para cada demanda nutricional que a gente iríamos atender então. Então, cada lote receberia concentrado de acordo com a sua produção e estágio de lactação. Isso não era feito antes, né? A dieta era a mesma para todos? Era a mesma para todos, onde a gente conseguiu reduzir grande parte da quantidade de concentrado ofertado aí. Tá, para a gente, item básico, assim, por que a dieta oferecida para todos da mesma maneira, ela não é vantajosa? Qual é o problema? É justamente pelo estágio de lactação, onde os animais de início de lactação, ela expressa o máximo potencial produtivo de leite ali. Ou seja, é o pico de produção, em torno de 60 a 90 dias ali, é o pico máximo de produção que esses animais conseguem pôr ali. E a partir do momento que esses animais emprenham, eles começam a cair essa produção de leite ali. Então, esses animais dele, a grande maioria já estava em final de lactação, ou seja, já iria para secagem. Então, não compensaria investir concentrado nesses animais, já que compensaria esse incremento de concentrado fornecido ali. Perfeito, perfeito. De maneira simples, muito bem explicado e mostra, né, que é importante que os produtores se atentem a esse ponto da alimentação, nesse cruzamento aí da questão nutricional com o momento em que o animal está vivendo, né? O momento que o animal está lá. Muito bom. Vamos lá, podemos seguir. Então, quando a gente levantou a demanda nutricional desses lotes, partimos então para o balanceamento da dieta propriamente dito. Por ser justamente no período da seca, a gente teríamos então que suplementar o volumoso no coxo. Então, o produtor tinha na sua propriedade ali a cana-de-açúcar como volumoso. Então, teríamos que balancear uma dieta, ou seja, fazer o concentrado em cima da cana-de-açúcar. Ajustar justamente o que a cana-de-açúcar não teria ali, a gente conseguiria agregar com o concentrado para suprir a demanda nutricional de cada lote de animais ali. Perfeito. Fizemos então esse ajuste da dieta para cada lote ali, balanceando então a dieta, e quando começamos a fornecer essa dieta para esses animais aí, adaptamos esses animais então, né, e obtivemos os seguintes resultados. Aqui em maio e junho, quando a gente começou com a ação, já vinham animais secando, ou seja, tinha menos animais no rebanho. Só que teve menos animais no rebanho, só que a produção foi aumentando gradativamente. Ou seja, a produtividade nessa propriedade melhorou com o auxílio dos lotes, do balanceamento da dieta e com um concentrado de melhor qualidade balanceado em cima desse volumoso. O concentrado começou a partir daqui, então, a partir de maio. A partir daí, o concentrado produzido na propriedade dele. Ou seja, pegou justamente, ele veio para enfrentar aquele momento de secagem dos animais e um momento de seca também, né? Uma seca muito severa que foi o ano passado. Ainda assim, com uma alimentação balanceada e de acordo com a necessidade de cada um dos lotes, o resultado foi satisfatório, né? Um aumento aí grande de produtividade. Com certeza, patrônio. Como se pode ser notado, houve um aumento gradativo de produção. Hoje a gente está numa produção de 250 litros de leite com 26 animais. Aqui, em maio, a gente estava com a produção de 147 com 32 animais no rebanho dele. Aqui estava com uma produção média de 4,6 litros. Hoje a gente alcançou uma produção média de 9,6 litros com menos animais no rebanho dele. A expectativa é chegar agora, nesse período de seca novamente, com uma produtividade sustentando, maior, crescente. Com certeza, sempre procurando mais e mais o aumento de produção. Com essa ação aqui, patrone, tivemos então um aumento de produção de 70% com essa dieta aí, com esse concentrado sendo incrementado para esses animais aí, então. Ou seja, né, o resultado está claro aí, né, um aumento de produção. A gente prometeu que tinha um vídeo aqui do seu José. Vamos rodar agora para a gente ver um videozinho que ele gravou essa semana aqui, falando um pouquinho, né, dessa transformação na propriedade dele. O Alessandro me disse que o seu José ele é bastante tímido, mas ainda assim topou esse desafio, né, de mostrar a cara, vir aqui para falar um pouquinho, trazer esse depoimento breve, mas muito importante aqui para a gente. Vamos ver então o vídeo do seu José, olha só. A gente produz ela na propriedade, ela sai bem mais em conta. A gente fez uma economia de R$1.000 e poucos por mês. Só da ração sai bem mais em conta. A gente produz uma ração bem
mais melhor de qualidade. Para mim aqui foi bom demais. A gente comprou um misturador e estava com 140 litros. Hoje está com a produção de 200 litros, mesmo tanto de vaca. Até menos vaca um pouco. É bom, o Alessandro dá assistência bem pra gente aqui, é bom demais. Muito bom o cenário. Tá aí, muito legal, seu José. Obrigado pela participação, né, por estar dividindo a história do senhor com a gente. A gente mostrava ali justamente no ponto em que ele fala, né, relatava do que mudou na propriedade a partir da aquisição ali do misturador, né, da formulação que foi feita, e ele falou já na economia ali, que você vai trazer no próximo slide, né? Ele falou exatamente da economia e termina dizendo que está muito contente, né, que está sendo muito bom ter a equipe do Senar lá, ter o Alessandro lá, ajudando a transformar a realidade. Parabéns, mais uma vez, seu José, pela iniciativa de abrir as portas e se atentar à importância de buscar sempre avançar e aceitando a orientação técnica. Isso é muito fundamental, muito legal dividir a história do senhor aqui. E aqui a economia que ele falou. Explica pra gente aqui, Alessandro. Então, como o produtor mesmo disse aí, houve uma economia na propriedade dele, bem como quando se compara o concentrado comercial, ele tem o custo, então, por quilo de R$ 1,92 e quando a gente consegue fabricar esse concentrado na propriedade, esse custo na propriedade dele caiu para R$ 1,41. Não parece ser tão significante assim essa diminuição, mas quando a gente coloca por mês, quando a gente coloca isso por ano, com certeza tem um grande valor lá no final. Perfeito, pagamento e investimento em 4 meses. Vamos rapidamente, a gente está terminando o tempo aqui, para ações para esse ano. Importante destacar ali que é uma economia só a partir da redução dos custos. Ali não está sendo considerado que ele está ganhando, que é agregando de valor com o aumento da produção. Os 70%. Ações para esse ano aqui, vamos lá, rapidamente. Então, patrone, teve animais ali nesse lote que não responderam bem essa dieta ali, então vamos fazer o descarte desses animais, ficando apenas com os melhores animais no rebanho. E iremos fazer também compra conjunto de insumos, já que os vizinhos viu que funciona, viu que... Querem também participar disso daí. Exatamente. Interessante, somar forças para ter um custo mais baixo. Com certeza. Compra antecipada? Vamos fazer a compra antecipada e vamos fazer a implantação de 1 hectare de BRS Capiaçu, no qual a gente vai fornecer verde natura para os animais, onde vamos fazer a irrigação dessa capineira. E aqui está a meta, 75% das vacas em lactação, aumentar em mais 30% Com certeza. a produção. Alessandro, obrigado, nosso tempo encurtou aqui. Parabéns pelo trabalho, parabéns, seu José, e todos os produtores que abrem as portas para a equipe do Senar, que buscam o Senar justamente e a qualquer outra assistência técnica, né? Mas trazem informação, trazem conhecimento especificamente pelo Senar para conseguir transformar a realidade. Parabéns mais uma vez, obrigado por dividir essa história com a gente. Obrigado a você que nos acompanhou nessa manhã de quarta-feira. Fiquem bem, um ótimo dia e até semana que vem.